gostando de igreja demais. E eu digo, eu vou lá ver. E o primeiro domingo que eu fui para a igreja, o pastor pregava e criticava sobre quem frequentava boates. E eu digo, meu Jesus. E eu era um assíduo. Ganhei 3 vezes o prêmio de dançarino de forró em João Pessoa. E aí eu disse, olha, um dia que eu levar esse pastor para uma boate, ele vai deixar de criticar a boate. Resultado, nunca consegui levar o pastor para a boate. E o pastor me levou para a igreja. E aí eu me converti com 19 anos. Ouvi aquela mensagem, entreguei minha vida a Jesus. E com 21 anos de idade eu já estava casado, pregando. E antes de completar 22 anos de idade eu fui pai. A primogênita. Eu fui o primeiro a me casar lá em casa. Dos 4 filhos. E minha mãe era fã desse nome Amanda. Em homenagem a ela, eu coloquei o nome da minha filha de Amanda. Amanda Brito de Melo Barreto Camelo. São os 2 nomes de Cláudio e os 2 nomes da nossa família. Os 4 avós estão prestigiados aí no nome. Depois de 2 anos, Cláudia engravidou de novo e nós descobrimos que era homem. Eu disse, bom, meu pai, Inaldo Camelo Vieira, eu, Inaldo Camelo Vieira Filho, vou botar Inaldo Camelo Vieira Neto, porque ele já deposita 30% da herança para mim. Uma homenagem justa. E realmente ele ficou honradíssimo pela homenagem, mas de herança não veio nenhum vintém. E nasceu Inaldo. De maneira que eu já administrava, já estava com 24 anos de idade, 24 anos de idade, já administrava a empresa, eu e ele. Meu irmão mais velho nunca gostou do ramo de transportes, o negócio dele era fazenda, gado, foi estudar, fez mestrado em Viçosa, Minas Gerais, e estava indo embora para tomar conta de umas fazendas lá no Canadá, de um empresário que veio e gostou do trabalho dele. Enfim, a minha irmã, a Alessandra, já tinha se casado, já tinha também dado um neto para os nossos pais, e só a menor de 15 anos, Juliana, à época, morava com meus pais. Eu não sei se vocês se lembram da época do governo Fernando Collor de Mello. Foi um governo onde o Brasil explodiu e havia muito, o dinheiro estava circulando, a inflação baixou, saiu de 87% do governo José Sarney, diminuiu, de maneira que faltava leite ninho em supermercado, não sei se vocês se lembram. Para comprar um carro tinha que ser com ágil, tinha que esperar 2, 3 meses para comprar um carro. E aí eu tinha um sonho. Era de comprar um carro que na época assim era a última Coca-Cola do deserto. Era um Diplomata. 6 cilindros. E não tinha esse carro. E meus pais viajaram para São Paulo para fazer alguns negócios. E muito bem relacionado com o empresário, o dono da Chevrolet, ele conseguiu o carro para mim. Conseguiu o seu carro. Eu digo, legal. Ponha na carreta e mande o carro. Ele disse, não, eu vou aproveitar, vou com sua mãe de carro. Voltar para João Pessoa. Eu digo, não, manda na carreta e tal, você venha de avião. Era para não gastar os pneus do carro. E aí eles vieram de São Paulo, pararam em Vitória do Espírito Santo, onde um tio de minha mãe morava, dormiram lá em Vitória do Espírito Santo, e no dia seguinte eles partiram de Vitória para João Pessoa, e quando eles chegaram na divisa da Bahia com o Espírito Santo, numa cidade chamada Pedro Canário, ele parou para abastecer o carro, almoçou no posto de gasolina, comeu um docinho que ele aprecia após o almoço, e partiu ali em direção a João Pessoa. Logo quando ele sai do posto, que entra no estado da Bahia, na primeira curva, uma curva muito fechada, vinham 2 carretas emparelhadas. E uma delas
literalmente passou por cima do diplomata. Não sobrou nada deles. Os dois morreram na hora. Meu pai tinha 50 anos de idade. A minha mãe tinha 44 anos de idade. Eu me lembro que eu saí de casa para ir para a empresa à tarde. Eu já administrava juntamente com ele. E um telefone tocou, na época não existia celular, era um telefone, uma ligação a cobrar. Coincidentemente, a telefonista não estava no lugar e eu estava chegando. E eu peguei a ligação a cobrar da Embratel. Hinaldo Camelo, Sandra, completa a ligação. Eu digo, completa a ligação. E um caminhoneiro falou e disse, olha, eles acabaram de morrer num acidente de carro. Eu perdi o chão. Meu pai era o meu melhor amigo. Eu me lembro que nós fretamos um avião em Recife. O seu Camilo Cola, dono da Itapemirim, era amigo dele. Mandou providenciar todo o amparato, recolher os corpos. E eu saí daqui na noite de 9 de agosto de 1990. Desci naquele aeroporto e recebi os esquifes dos dois. Eu não sabia por quem chorar mais, se por ele ou por ela. Aí eu entendi porque eu fui o bombeiro, o mecânico, o borracheiro, porque aos 24 anos de idade eu tive que assumir a empresa por completo. Amanda tinha 2 anos de idade, perto de 3 anos. Hinaldo Neto tinha 1 ano. Humberto, filho de Alessandra, tinha 1 ano. Ao todo hoje são 9 netos. Só conheceram os 3. Amanda hoje é uma moça de 25 anos. Eu gostava sempre no final da tarde de me sentar com ele no birô dele para conversar. E por diversas vezes eu ouvi dele assim dizer, meu filho, eu te amo muito. Quase todas as noites, quando eu chegava da faculdade, ainda solteiro, minha mãe estava deitada na minha cama me esperando para dar um beijo. Portanto, a ambiência que eu fui criado foi de muito amor. Nada me fazia almoçar fora no domingo, a não ser a casa dos meus pais. Que até hoje me faz muita falta. Ainda que se passaram quase 22 anos agora no dia 9 de agosto. Portanto, quando você olha para a sua família e vê seus filhos, seu marido, sua esposa, e busca tanto por esse sucesso de dinheiro, e às vezes a busca desenfreada desse sucesso monetário é o que tem arrebentado com a tua vida. Porque deixa eu dizer uma coisa para você hoje à noite, entender, pastor Eliel Júnior, pastores amigos. A Bíblia diz que Deus enriquece quem quer e empobrece quem quer. Quando Deus põe a mão, meu irmão, até uma barraca de cachorro-quente é próspera. Ele ganha R$1.000 por mês, mas ele vive uma vida que você que ganha 10 mil não vive de tanto aperreio e cartões que tem para pagar. Então não é quantidade. É os planos consagrados a Deus. Eu não passo um único dia, ouçam o que eu vou dizer a vocês, eu não passo um único dia sem falar com todos os meus filhos, esteja aonde estiver. O mês passado eu passei 20 dias pregando na Itália, em Milão. O mês retrasado eu estava em São Francisco, na Califórnia. Todos
todos os dias eu ligo para Amanda, para Inaldo e para Bia. Filho, pai te ama muito, você é muito importante para mim, porque no dia que eu desaparecer, eu quero que eles tenham uma imagem gravada de mim, de um pai que amou eles sempre. Sempre. Porque não adianta passar no cemitério no dia 2 de finados para deixar um ramalhete de rosas e nem chorar. Eu sempre digo o seguinte em encontros de casais: marido, a parte que você tem que fazer com sua esposa, Deus não vai fazer por você. Deus não vai descer do céu para dar um beijo na sua esposa, é você que tem que beijá-la. Sabe? Quando Jesus Cristo chegou no túmulo de Lázaro, que ele reuniu alguns que estavam ali próximos, e as duas irmãs, Marta e Maria, correram para ele, disseram: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele chamou alguns dos discípulos com alguns homens e disse assim: rolem a pedra do túmulo. Era costume na época dos judeus, era costume na época das famílias ricas, sepultar os seus mortos em cavernas e rolar pedra para ninguém roubar o corpo. E aí os discípulos com os homens foram, rolaram aquela pedra pesada e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Qual é o mais fácil? É rolar uma pedra de um túmulo ou ressuscitar um morto? A resposta é óbvia. Qual é o mais fácil? E por que Jesus, no ato de poder, não rolou a pedra? Porque aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz no lugar dele. Você está entendendo que tem muitos cristãos, pastor Eliel Júnior, com a vida arrebentada, porque eles espiritualizam toda a vida ainda aqui na terra? E aí você sai e entra numa esfera de emocionalismo e espiritualidade única, onde ainda você também é corpo, e dói, e chora, e sente frio, e sente fome, e sente sede. Por isso que, quando nós entendemos que os nossos planos têm que ser consagrados a Deus, talvez vocês olham assim, daí olhando para cima da imagem, e dizem assim: olha, pastor Inaldo, tremendo, cara tremendo e tal. Não, eu sou imperfeito igual a vocês. Tem dia assim que me sobe um sangue quente, eu digo: Senhor, me acalma. É aquela história, até na pregação as pessoas dizem: mas pastor, o Senhor leva o povo para chorar e traz para sorrir, tem uma facilidade de um lado para o outro. Mas eu digo: é o meu jeito. É aquela história do seminarista que vinha no ônibus do interior, bíbliazinha debaixo do braço, sentadinho, e entrou um sujeito no ônibus e disse: o senhor é crente? Ele disse: somos. Ele disse: é verdade que aí na sua Bíblia diz que se a gente der uma tapa na cara, o sujeito tem que dar o outro lado? Ele disse: mais ou menos assim. Ele disse: então vou fazer um teste se o senhor é crente mesmo. O senhor vai levantar agora que eu vou rodar a mão no seu pé do ouvido. Ele disse: o irmão permite que eu ore antes? Ele disse: pode orar. Ele disse: ô papai do céu, perdoa as 7 facadas que eu vou dar neste cabra safado quando ele rodar a mão no meu pé do ouvido. Quando ele abriu os olhos, o cara estava longe. Por quê? Nós somos gente. Você está entendendo que não dá assim para espiritualizar tudo? Somos de carne e osso. Por isso que nós temos que todos os dias dizer assim: Senhor, eu quero consagrar minha vida ao Senhor, eu quero consagrar meus planos, eu quero consagrar. Eu hoje de manhã liguei para o pastor Eliel, disse: pastor Eliel, ora aí por mim, porque o Satanás se levantou hoje com gosto de gás. E você percebe quando é o diabo e quando é o homem. E eu sabia que era o diabo. E eu repreendi ele. Eu disse: você não tem poder sobre a minha vida, você sabe disso. E eu não vou nem discutir, nem lutar com você, como muitos fazem. Mas eu vou invocar quem enfrenta você de frente.
e você foge, porque você é covarde. E aí a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por quê, pastor Eliel? Porque, por exemplo, você diz: olha, o pastor Hinaldo é um homem santo. Amém. Pode colocar ele num quarto trancado com Gisele Bündchen, não vai acontecer nada. O Satanás que vai com ela. Claro, porque nós somos de carne e osso. Quando uma mulher daquela começar a dar um cheiro no cangote, do jeito de subir aqui, morreu. Então por isso que a Bíblia diz: fugir, corra. E outra coisa, a Bíblia não manda o sujeito correr de nada, mas diz: corra da mulher, corra. Quando a mulher assim no seu trabalho olhar para você e der uma piscada de olho, corra, desapareça. Deixa ela achar que você é gay, que você não vale nada, mas fuja, porque isso é caminho de morte, é laço do diabo, diz a Bíblia. E às vezes, sem querer, a gente dá brecha. Não faz muito tempo que eu levei uma cantada, fazia tempo, uma cantada de uma aeromoça da Gol. O avião aterrissando em Recife, eu fui inventado de João Pessoa antes de pedir um copo com água. Ela disse: o senhor é daqui? Eu digo que sou de João Pessoa. Você tem praias bonitas dentro? Eu digo: tem muitas praias bonitas. Olha a brecha que eu já dei. Já entrei pela conversa. Quando o avião aterrissou e tal, que a gente ia descendo, ela disse: você quer me pegar no hotel amanhã para me levar mais praias? Eu dei uma carreira na escadaria, eu dei uma carreira nessa escadaria, que até hoje eu digo: pelo amor de Deus, essa mulher deve estar pensando. Mas por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso: fuja, caia fora, consagre sua vida, porque não tem homem bom para essas coisas, e nem mulher. Você está entendendo que sucesso na vida não é dinheiro? Dinheiro é complemento, é agregado, é bênção, é bom você ter dinheiro para chegar num canto, comprar uma roupa, fazer uma viagem, é bom. Entendeu? Eu me lembro da história de um pastor que, pregando no púlpito, e disse: eu jamais aceito dinheiro que não seja um dinheiro honesto. O irmão disse: pastor, eu tirei 30 milhões numa loto, eu ia dar 3 milhões para a igreja. Ele: traga para a gente consagrar e repreender e orar aqui no púlpito, a gente aceitar. Então, o sujeito